Nós falamos em Neemias 4, começamos a falar, né? E falamos sobre posicionamento, Neemias 1 e 4 também. E falamos sobre posicionamento. Inclusive começamos esse propósito. Você viu que aqui estava aberto, né? A arca fechou. Começamos esse propósito baseado em Neemias. Reconstruir os muros, reconstruir as portas. E o primeiro posicionamento que aprendemos foi oração e jejum. Jejum e oração. Tem que andar de mãos dadas. Quem não ora, irmão, não tem respiração. Pouca respiração, tem que andar com cilindro de oxigênio, né? Senão não sobrevive. Oração é necessária. Como você, eu já não sei nem o que orar mais para mim, já pedi tanto para Deus, então peço apenas outros. Eu te garanto que tem tanta gente precisando da sua oração, que você vai ter muitos motivos para estar na presença de Deus orando. Eu, quando começo a orar, é tanta gente que eu lembro, tanta coisa que eu lembro, que eu fico muitas horas orando. E não é um peso para mim, não, é um prazer estar orando. Você vai aprendendo isso. Oração se aprende orando. Se cria gosto pelas coisas fazendo. Então a oração, o jejum tem que fazer parte da sua vida. Você tem que aprender a se posicionar numa batalha, como nós falamos, entrar na família. Mano, amor, achou fácil, é só o jejum e Deus faz o resto, vai. Começa o diabo a vir com as suas afrontas também. Por quê? Porque ele sabe o valor que tem a sua família para Deus. Ele sabe, família é um campo fundamental, não é um campo estrutural. Não é uma questão do que está fora, é uma questão de fundamento. É importante para Deus porque é propósito que Deus criou. Família foi propósito que Deus criou, não foi o homem que inventou família. De ter mulher, homem, ter filhos, ter família, constituir. E a base de uma nação é sua família. Então, orar e jejuar tem que fazer parte da nossa vida e entrar numa batalha como essa, de guerrear pela tua casa. Se não tiver jejuando e orando, não aguenta. Vai entrar na confusão, vai amaldiçoar o filho ou o marido, a esposa, e ver abençoar a vida dele porque não está orando. Não fica atento. Jesus disse: vigiar e orar. Esteja atento. O segundo posicionamento foi para que nós, e também em Neemias, dizendo: trabalhem, de um lado se esforcem, faça aquilo que você deve fazer. Deus não quer que você faça nada mais daquilo que você deve fazer. É a sua parte. Se esforce, perdoe, trate bem, faça aquilo que Deus espera que você faça em relação à sua casa ou aos seus negócios. As pessoas querem ter resultado nos negócios, mas não cuidam. Querem ter resultado nas suas finanças, mas não cuidam. Não pede sabedoria a Deus, discernimento para saber como agir, com planejamento, com atitudes que venham realmente não desperdiçar aquilo que Deus deu para você. É dar valor ao seu trabalho. Trata o seu trabalho de qualquer jeito, trata os seus negócios de qualquer jeito. Trate com zelo, irmão. Isso é uma parte sua, não é de Deus. Deus não vai mandar os anjos vir fazer isso por você, né? É você que tem que fazer. E se alguém não entra naquele lugar, se alguém, o seu patrão às vezes não está reconhecendo, as coisas muitas vezes estão presas, pode ter certeza que o problema está no coração. É a forma com que você pensa e deseja agir. É que faz com que a direção daquilo vá ao contrário do que Deus preparou para você. Então, jejum e ore, esforce-te. Isaías não, Josué 3. Ai, Josué, tem de ânimo, esforça-te. Várias vezes o Senhor disse a ele. Não fique chorando lá na beira do caminho, não, porque as coisas deu errado, não, porque não aconteceu isso, não. Esforça-te, ponha-te de pé. Moisés morreu, mas eu te escolhi para prosseguir. E não foi só flores para Josué, não, foi guerra, foi muitas guerras, até dentro da sua própria casa, do seu povo, que o questionava, mas ele ficou firme. E você é um Josué escolhido por Deus. O Espírito de Deus veio habitar em você, para você ser sucessor, para a sua família ser abençoada e chegar aonde Deus quer que ela chegue, e aonde você precisa chegar com a sua família. Você é um escolhido de Deus.
Então faça a sua parte, não se renda à beira do caminho, porque isso não deu certo, deixou de dar certo. Confia no Senhor e as demais coisas Ele fará. Entrega o teu caminho. Confiar, quando eu falo entregar, é confiar em Deus, é realmente dizer: eu creio, Senhor, isso está nas tuas mãos, e se tu já liberaste para mim, eu vou viver. Não sei o momento, mas eu vou viver, porque seu Espírito gerou liberdade. Agora, se é fantasia da sua cabeça, realmente vai dar errado, invenção de homens. Mas quando você ora com fé por algo, irmão, pode ter certeza que a oração muito pode ser feita. Então você vai vender sim, você vai ter a sua casa própria sim, vai vender seu apartamento sim, irmão, e você vai ter a sua bênção, o seu carro, a sua vida. Então essas conquistas a gente acha que é alguma coisa, que é Deus mostrando Ele. Na verdade, Deus não está mostrando Ele, está mostrando o poder dele para você, quando as coisas acontecem. Mas Ele só se revela no coração humilde, longe de orgulho, longe de raiva, longe de medos, covardia, né? Que não quer enfrentar. É o coração. E é ali que Deus se revela o que Ele é. Então, de um lado trabalhando, se esforçando, do outro lado, armas espirituais, a espada, é isso que Neemias falou. Trabalhem, mas não larguem as suas espadas. Por quê? A cidade estava sem muralha, irmão. Está lá em Neemias 1. A cidade estava sem muralha. É fragilidade. A qualquer momento, qualquer tipo de inimigo podia atacar aquela cidade, porque uma cidade sem muro, ela é vulnerável. Uma família onde as coisas deram errado, se destruiu as estruturas familiares, às vezes em um divórcio, ou em problemas do passado, muitas vezes a família se desestrutura, e às vezes fica vulnerável a família, e a sua vida espiritual também, porque você às vezes de repente se desviou, não deu crédito, abandonou os caminhos do Senhor por algum momento, e os muros foram derribados. E os inimigos encontram facilidade, não tem mais obstáculo para o inimigo agir. Então nós temos que começar a entender que nós precisamos reconstruir os muros da nossa vida. E esses muros espirituais se constroem por trabalho, esforço de um lado, e do outro lado, armas espirituais. Porque a nossa guerra não é mais contra um exército de filisteus que vai atacar, não é físico. A nossa guerra é espiritual, está em Efésios 6. Então você não está lutando contra forças humanas, irmão. Você está lutando contra forças espirituais que interagem no mundo físico. Então não usem suas palavras vãs para conceituar as coisas, porque não vai mudar nada você dizer que a pessoa não presta, que isso não sei o que, é amaldiçoar, não vai resolver nada. O que você acha do problema não vai resolver nada. Mas se você se apossar da palavra de Deus, tomar posse e começar a pegar a palavra e transformar ela na sua boca. Quando eu digo orando a palavra, é isso, é transformar a palavra na sua boca como se estivesse orando sobre aquilo. O Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais, então minha vida vai ser uma bênção. Está na palavra, está escrita, assim que Jesus nos ensinou. Quando Satanás vinha com as suas investidas, Jesus vinha com a palavra, está escrito. E é assim que nós temos que pronunciar. As pessoas não leem a Bíblia, não tem nem o que falar do versículo, porque não lê. Eu falo, deve ser a realista aqui, lê de novo. Pega a marca do versículo lá e põe para dentro, não é isso que ele fazendo, eles falam, decora para a prova, hein? Para você fazer a prova. E o dia da prova tem que lembrar do que você decorou. E quando você lembra, dá tudo certo, você vai bem. Mas quando você não lembra, você fica mal, porque vai mal. Então esteja pronto. O dia a dia é batalhas, o dia a dia são angústias. Jesus não disse para nós serem flores, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas ele disse: não se preocupe, vocês não estão só, porque eu virei, vocês não estão órfãos, eu estou com vocês. Então as nossas armas espirituais estão em Cristo, está na palavra de Deus em nós. Então não vá lutar contra o mundo físico, uma questão espiritual no mundo físico, combatendo as pessoas, julgando as pessoas, querendo mudar, querendo obrigar as pessoas a algo que você acha que deve ser certo. Comece a usar suas armas espirituais. E quais são as suas armas espirituais mínimas? É um coração quebrantado diante de Deus, em jejum e oração. Tira o orgulho e ficar achando que você sabe o que fazer, que agora é assim, eu sei, eu conheço tudo, conhece, tá bom.
vai ficar sozinho, porque orgulho te deixa sozinho no mundo. Mas se quebre, mostre para Deus o quanto você depende dele, e ele mostrará para você o cuidado dele, o amor dele, porque até isso impede às vezes o amor de Deus se revelar ao teu coração, por causa da dureza do teu coração. Então use as suas armas espirituais. Então o segundo posicionamento é esforço de um lado, espada do outro. Não se esqueça, sem palavra, sem jejum, sem oração, você está só com esforço. Pegue a palavra, comece a pôr no seu dia a dia. Durante o propósito eu mando para vocês semana 4. Leiam, no mínimo 2 vezes na semana, leia 3 vezes aqui, né? Quando você quiser. Não estou obrigando ninguém, que a gente tem que falar, se uma pessoa não faz. Mas leia lá 2 vezes por semana, não deu para ler a semana inteira, leia 2 vezes pelo menos. Mas declare, observe aquela palavra, não é igual papagaio, não. Não, repita, mas procurando entender aquele versículo. Eu te garanto que a sua mente está guardando, que o seu inconsciente está guardando, e que o Espírito, quando ele buscar no momento de guerra, o que tem dentro do seu Espírito humano, da sua mente, do seu consciente e inconsciente, ele vai encontrar a palavra de Deus. E quando ele encontrar a palavra de Deus, então você vai ter fé para reagir diante daquela situação, sabedoria e revelação de Deus, porque é isso que o Espírito te dá quando ele encontra em você a palavra, quando ele encontra uma vida de dependência de Deus, de jejum, de oração, de humilhação. Porque o jejum se demonstra, a oração é uma expressão de dependência de Deus também. Estou aqui, Pai, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua ajuda. Então, quebrantar o coração, de um lado espada, do outro lado esforço. Terceiro posicionamento, a unção para a vitória, que nós aprendemos, já foi ministrado sempre. É que as pessoas pensam que é administração aleatória, não é aleatória. Eu não entro numa batalha espiritual, como vocês podem enxergar isso mais um voto na igreja. Não, isso aqui é uma batalha espiritual. Eu não entro numa batalha de qualquer jeito, eu já entro buscando a palavra, onde é a palavra de Deus, para enfrentar isso. Então, antes de falar para vocês, Deus já tinha dado muitas palavras, para encher o meu coração de fé, para combater esses demônios que estão dentro das famílias e dentro da sua vida financeira. Então se encha da palavra. E nós falamos no terceiro posicionamento, foi de Moisés, a guarda abaixada. Os inimigos fogem quando você está com a sua guarda. Quem lembra dessa palavra? Estava aqui, quando você ergue a sua guarda. Quando Moisés erguia as mãos para os céus e orava, os exércitos israelitas venciam. Quando ele baixava as suas mãos, o inimigo avançava. Quando ele erguia as mãos e adorava, o exército inimigo recuava. Que coisa estranha, irmão. É esquisito isso. Imaginou, nos tempos de hoje as pessoas veem um profeta de Deus erguer a mão e as coisas. Já aconteceu isso comigo uma vez, foi uma libertação do demônio no braço da pessoa, que eu até guardei isso, que era chamado artrite, né? Tem alguns demônios que se misturam com doença, né? E ali estava a artrite. E quando eu orei pelo braço dela, o Espírito Santo disse: não faça ele sair de uma vez, faça ele sair aos poucos. Aí eu falei, eu orei 3 vezes, orei num ponto, e era um gato, a figura, né, desse demônio. E ele arranhava os ossos dela e descia para o meio do braço. E aí eu repreendi em nome de Jesus. Agora você desce. Aí ele falava, está doendo agora aqui em cima? Não, parou. Mas está doendo aqui no meio do braço? Ela dizia, está doendo. Eu falava, então agora sabe dos braços agora. Ele desce para de nós. Ele desceu, está doendo o seu braço? Ela disse, não. Está doendo as pontas dos seus dedos? Ela disse, as pontas dos meus dedos. Agora você sai do nome. Sai definitivamente do braço dela. Isso eu estou querendo dizer, é como o inimigo, ele, se você baixa a sua guarda, ele permanece. Se você orou, já orei, já liberei, já mandei, já orei, você muitas vezes está deixando, permitindo o inimigo continuar agindo. Então use a sua autoridade espiritual, fique sempre atento e perseverante naquilo que o Espírito propôs na igreja para você, orando, lendo a palavra. Tu não trabalha, você pega o versículo dele, é questão de 1 minuto.
Ah, não tenho tempo, estou trabalhando. Às vezes você tem tempo para conversar no trabalho. Eu trabalhei no escritório também. Já trabalhei em vários lugares, mas o escritório também, sabe? Tem tempo, sim. Tem tempo para tomar café, para conversar, tem tempo. É que a gente acha que precisa de muito tempo para se envolver com as coisas que Deus precisa. A sua ida no banheiro pode ser uma oração. A sua ida ao lugar pode ser uma leitura, que você pode só aproximar a palavra dos seus olhos. E Deus está alimentando, você alimentando o seu espírito. Não baixe a sua guarda. Quando os inimigos avançarem, é sinal que a sua guarda pode estar abaixada. Então é aí que você tem que ir para o campo da oração. Aí que você tem que ir para o campo da presença de Deus. E não recuar e ir para o campo da raiva, ir para o lugar da raiva. Ir lá, isso não tem jeito, eu estou orando, parece que nada está funcionando. E você vai alimentar, porque os inimigos avançando, de ver você erguer as mãos para os céus na sua oração, você baixa a sua guarda. Foi isso que Deus falou no terceiro posicionamento. Vocês querem? Então mantenha a sua guarda elevada, sua vida espiritual para cima, não para baixo. Não deixe o inimigo entrar na sua casa, na sua vida, porque alguma coisa ali está acontecendo que está lhe aborrecendo. Simplesmente vá para o campo da oração. Comece a adorar a Deus e você vai ver os seus inimigos recuar. Talvez foi isso que eu fiz essa semana inteira. Porque os inimigos estavam avançando. Eu disse, não, olha, você não vai avançar, porque eu vou orar. E vim aqui orar durante a semana. E determinei a bênção de vocês. A minha bênção, a minha vida. Eu creio que a batalha foi grande, mas olha o nosso Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Só que hoje nós vamos falar do quarto posicionamento. A arma espiritual mais poderosa que Jó começou a usar na sua batalha. Essa arma é poderosa. Essa arma é importantíssima, principalmente quando se trata da cobertura da nossa vida familiar. Vamos lá então, Jó capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto e temia a Deus, e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, bois, 500 jumentas, tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Versículo 4 de Jó capítulo 1. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes, Versículo 5. Quando terminavam a rodada de banquete, versículo 5, olha o segredo, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamentos. Olha a atitude do homem mais rico, se humilhando diante de Deus. Ele poderia dizer, meus filhos não precisa de mais nada, estou bem de vida aqui, não se preocupar com nada, eles estão lá no bom e no melhor. O homem mais rico da época. Mas esse homem mais rico não se esquecia de uma coisa, e se dobrava diante de Deus. E quando diz que ele oferecia pelos seus filhos, ele não oferecia dizendo, Deus, estou te dando uma oferta para te agradecer pelas grandes colheitas desse mês. Não. Pelos seus filhos, ele não estava dando dinheiro, ele estava dando o seu tempo, a sua vida se dobrando diante de Deus. A maior oferta que nós podemos oferecer a Deus é o nosso coração quebrantado, é a nossa vida no altar, diante de Deus, chorando e arrependido. Jó sabia que todos os seus filhos tinham de tudo que precisavam, mas uma coisa ele tinha, sabia que poderia lhe faltar:
que era o temor a Deus, que era o pecado, porque nesses banquetes poderiam pecar contra Deus. Então eles se humilhavam, a Bíblia diz, de madrugada, quando você estava dormindo, Jó estava oferecendo um sacrifício e levando diante de Deus, não pelas riquezas dele, não para os filhos serem mais prósperos, mas pela misericórdia de Deus, para que alcançasse os seus filhos. Então chora. Jesus disse para a mulher: porque vocês estão chorando, chorem pelos seus filhos, porque virão muitas angústias nesse mundo, muitas preocupações nesse mundo. Chorem pelos seus filhos. Por mim não, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu fui enviado com um propósito maior. Mas chore, quebrante o seu coração. Você vê o seu filho, o seu irmão, o seu parente, seja quem for, se perdendo e você nem se importa. Você diz assim: é problema dele escolher esse caminho, ele que se dane. A atitude do homem mais rico, alguém que diz que levava uma vida com Deus, essa é a atitude que Deus espera. Não é de acusar, não é de julgar, mas de se humilhar perante o Senhor e pedir o que? Perdão até mesmo pelo pecado daquela pessoa. Porque Jó, que ele está dizendo da oferta, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, mas pedindo pelo pecado da sua casa, para que Deus perdoasse os pecados praticados pelos seus filhos, pelo marido, pela esposa. Isso se chama de intercessão. É você interceder, quebrantando o coração, intercedendo para que o perdão de Deus venha sobre aquela pessoa, a misericórdia de Deus. Uma oração intercessória de misericórdia, clamando pela misericórdia de Deus. Este é um segredo, que se nós queremos ter resultados em nossas vidas, nos relacionamentos, naquilo que realmente é importante para nós, comece a interceder, a humilhar o teu coração e pedir perdão a Deus pelos pecados dos seus entes queridos. Comece a se humilhar, pedindo perdão pelos seus pecados, e peça perdão pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados das pessoas em sua volta. O Senhor diz: eu não visitarei o pecado dos pais nos filhos, mas Ele disse: eu converterei o coração dos filhos aos pais. Então temos que orar para que a misericórdia de Deus alcance essas pessoas que estão dando problema na sua vida, na sua casa. E com misericórdia, desejar misericórdia, não desejar justiça, não desejar que ele aprenda com o sofrimento, mas desejar misericórdia. É diante de Deus: Senhor, tenha misericórdia, porque ele não pode partir deste mundo desse jeito. Ele vai sofrer ainda mais se ele não estiver com Cristo. Ele está destruindo a sua vida. Senhor, transforma essa forma que está agindo meu filho, meu esposo, minha esposa. Senhor, tenha misericórdia, perdoa os pecados dele, por essas atitudes que ele está tendo, perdoa o pecado dela, por essas atitudes que ela está tendo. É se pôr como intercessor, clamando por misericórdia de Deus. É quebrantar o teu coração diante de Deus, a favor daqueles que estão nesse propósito que você colocou da família diante de Deus. O primeiro segredo de Jó foi a intercessão por misericórdia pelos seus filhos. Então comece a aprender agora como agir nesse quarto posicionamento, como agir, como Deus espera que você haja diante dos conflitos, porque o inimigo vai avançar a qualquer momento. Ele vai criar talvez mais confusão em algumas famílias, ele vai fazer aquela pessoa ficar mais agitada, uma pessoa ficar mais insuportável, sei lá. Mas você tem que apresentar não o julgamento contra ela, porque julgamento ela já sabe o que ela está fazendo, ela já está infeliz com a vida dela. O que ela precisa é de misericórdia. Deus falou: não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos. Então clame por misericórdia, tire esse orgulho, esse negócio de querer ver a justiça própria, querer ver as coisas acontecerem do seu jeito. Se humilhe diante de Deus e Ele vai te exaltar. A humildade e a dependência é característica de Davi, característica de Jó, e eram os homens mais abençoados que a gente vê na Bíblia dizendo. E a sua vida será uma bênção se você cobrir a sua vida clamando, quebrando o seu coração e buscando essa misericórdia, essa dependência. Humildade e dependência de Deus, é a expressão de quebrantamento.
ter humildade e dependência. Então quebrante o seu coração, chore diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelos pecados das pessoas em sua volta, não só daqueles que têm que magoar, mas daqueles que estão pecando, que não tem nada a ver com você, mas estão fazendo da sua vida uma destruição. Irmão, tenha misericórdia dele. Se falamos que conhecemos o amor, qual é a perna do amor que nós ministramos no outro dia? As pernas do amor é misericórdia e compaixão. Se você não tem misericórdia e compaixão das pessoas, você não está tendo a expressão do amor, não está expressando o amor de Deus. Aprenda a exercitar esse segredo. Veja só o que diz a palavra de Deus. O coração de Jó estava sempre quebrantado, sempre pronto a oferecer o melhor de Deus para Deus, e o melhor que ele tinha era o coração quebrantado. Então ofereça. Salmo 51:17 está dizendo: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Se tem uma oferta que Deus está esperando de você, Salmo 51:17. Deus está esperando o seu coração quebrantado, o seu reconhecimento pelos seus pecados, e orar pelos pecados da sua família, e não ser o julgador, não ser o juiz, porque Deus não desprezará esse tipo de oferta. Então se dobre, irmão, deixe o orgulho de lado e se dobre diante de Deus. Salmo 34:18 está dizendo: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor, não do orgulhoso, não daquele que vive independente, querendo resolver as coisas da sua forma, mas daquele que depende, daquele que é humilde. Perto está o Senhor do coração quebrantado e contrito, que busca em Deus o consolo, que está triste e angustiado. Esse é o contrito. Busca em Deus, e Deus está perto dele, porque ele não vai chorar para as pessoas ficar reclamando da vida. Quando eu falo choro que Deus não atende, Deus atende a fé, Deus não atende choro. Mas quando se trata de murmuração, quando se trata de lamentar a vida, de ficar reclamando da vida e chorando pelas perdas, não é isso que Deus responde. Deus responde, o choro que Deus está perto é quando o choro é de arrependimento, quando o choro é de humilhação para pedir a misericórdia dele. Esse é o choro que Deus se agrada, um coração quebrantado. Vai chorar porque as coisas deu errado, chorar porque não consigo, chorar porque não tenho, e esse tipo de choro Deus não responde. Deus não está perto, irmão. Nós temos que chorar para se arrepender, para que a misericórdia de Deus nos alcance e alcance a nossa família. E a Bíblia diz em Salmo 34:18 que Deus está perto, bem perto daqueles que aprenderam a deixar de ser orgulhosos e aprenderam a ser humildes e dependentes dele. Coloque a sua vida no altar. Salmo 147:3 diz: ele sara os quebrantados do coração e cura-lhes as feridas. É promessa de Deus. Ele vai estar ali presente naquele momento que você se dobrar na sua intercessão por misericórdia pela sua vida e pela vida do seu ente querido. Em nome de Jesus. Narabacoda, que é chave. Esse é o quarto posicionamento. Misericórdia, intercessão, misericórdia, quebrantamento do coração. Saia da posição de orgulho e desça, irmão. Desça diante de Deus. Comece a mudar a sua forma de orar por alguns dias. Estou falando que você não tem que orar as orações de guerra, de ordenar a liberação das vestes, mas comece a se humilhar diante de Deus. E tem muita gente esquecendo disso, só dizendo a Deus: dai-me, dai-me, e não oferece nada que agrada a Ele. E o que Deus espera de você é um coração quebrantado. Vamos agora, para a gente estar finalizando, em Neemias 1, versículo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artes, rei da Pérsia. Neemias estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus.
Então eu pedi notícia da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá, estando passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Versículo 4 de Neemias 1. Quando eu ouvi isso, eu me sentei, chorei, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e jejuei, e fiz a Deus uma oração. Neemias se deparou com a realidade: os muros derribados, as portas queimadas, é gente destruída por fora e gente destruída por dentro. E ele olhou e as pessoas zombavam, e as pessoas duvidavam, né? Sanballat e Tobias e outros estrangeiros ali da região duvidavam que o povo daquele se levantaria de novo. Mas Neemias, com a visão da fé, quando ele se deparou com aquilo, ele não teve medo e nem dúvida. A primeira atitude dele foi derramar o seu coração diante de Deus. Foi jejuar e orar e derramar o coração dele diante de Deus. A mesma estratégia de Jó para a restauração da sua casa, ele também fez. Ofereceu a Deus o seu coração buscando misericórdia, pedindo a Deus o perdão, jejuando e orando por aqueles dias, para que Deus desse uma solução. E você vai entender que a oração dele, naqueles dias que ele está dizendo, era uma oração intercessória de misericórdia, pedindo perdão por ele e perdão pelas pessoas em sua volta. Aí está o segredo, irmão. Não deixa de orgulho, não fica querendo resolver as coisas da sua forma, no seu relacionamento com seus filhos, com esposa, com esposa. Comece a mudar, comece a se posicionar de uma forma correta, um coração que agrada a Deus, um coração quebrantado, humilde, dependente dele, que pede pela misericórdia dele, e não que pede apenas a justiça, que as coisas aconteçam. Então vamos lá para o versículo 5. Então Neemias orou, e essa foi a oração. Vamos ficar de pé, pode deixar o celular, e você vai orar esta palavra comigo. Não sei se vocês já entenderam o que eu disse. Já entenderam a oferta específica? Tem um aqui. Eu sei que tem outro aqui, mas vai entender orando a palavra, como eu digo. Porque eu não leio só a palavra, eu em particular, né? Eu leio e oro a palavra. Por isso que ela vive. Aprenda que vocês vão entender. Então feche os seus olhos, em nome de Jesus, e vamos orar a oração de Neemias, a palavra da oração de Neemias. Em nome de Jesus, diga: Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida em teu altar. Senhor, tu és grande, e nós tememos o teu nome. Tu és fiel, Senhor, e nós sabemos que tu guardas a tua aliança para conosco. Aqueles que te amam, Senhor, e te obedecem, sempre te terão por perto. A tua aliança, Senhor, nunca será quebrada. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar a minha vida. Olha para mim, Senhor. Ouve as minhas orações, a minha oração que eu faço de dia e de noite. Olha para mim, Senhor. Eu sou o teu servo, eu sou o teu povo, e eu confesso, Senhor, que temos pecado contra ti, que eu tenho pecado contra ti, que os meus familiares também pecaram contra ti. Senhor, me perdoe, em nome de Jesus.
por todos os atos que cometi contra ti, não obedecendo os teus mandamentos, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, lembra-te agora do teu servo, com o teu poder e daquilo que fala a tua palavra ao meu respeito, ao respeito das pessoas. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar e te peço, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que tu venhas com tua glória, porque a tua palavra diz que quando eu me humilhar, o Senhor estará comigo, estará perto de um coração quebrantado. Por isso, em nome de Jesus, eu venho te pedir, em nome de Jesus, recebe a minha vida no teu altar. Volta-te, Senhor, para mim, porque o meu coração eu coloco diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti os teus servos, Senhor, os meus parentes, os meus filhos, Senhor, e todos aqueles em minha volta que de alguma forma estão presos no cativeiro. Senhor, em nome de Jesus, vem com o teu poder, com a tua grande força, e tenha, Senhor, misericórdia, liberta-os desta prisão, em nome de Jesus. Eu venho orar, Senhor, e clamar, Senhor, pelo perdão dos meus pecados e pelo perdão dos pecados dos meus familiares, daqueles que estão próximos de mim, daqueles que eu escrevi nesse propósito do ano. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Nós precisamos desse perdão, nós precisamos da tua bondade, nós precisamos da tua misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia, Senhor, dos meus familiares. Em nome de Jesus, me ajude, Senhor, a viver as bênçãos do Senhor ainda nesta vida, porque somente o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia pode me salvar, pode salvar a minha família. E eu clamo, Senhor, pelo teu socorro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Acabou. Essa é a oração de Neemias. Você orou Neemias, ele dizendo para Deus. Em outras palavras, tudo que oramos está escrito em Neemias também. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Antes de Deus trazer a provisão, sempre precisamos entender que o mais importante primeiro é alcançar a misericórdia de Deus. É entendermos que estamos na posição que Ele espera nos encontrar. É ser aceito. Deus, olá, você me agrada, porque a sua posição é correta. Você está na fé, você está liberando perdão, você está se esforçando na minha presença. E principalmente quebrando o teu coração, se humilhando perante mim em oração, em jejum e clamando pelos teus familiares. Então, esse é o quarto posicionamento. Oração intercessória, buscando misericórdia de Deus pela sua vida. Perto está o Senhor de um coração quebrantado. Então chore, não chore para reclamar. Não chore em murmurações. Chore para pedir a Deus misericórdia. Chore para pedir, Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu abraço. Eu preciso de ti, Senhor. Deseje Deus e Ele se revelará a você. Ele se revela pelas obras. Tem duas formas de Deus se revelar: é pelas obras e pelo que Ele é. Que você tem visto, emprego, é as obras de Deus. Mas Ele só se revela o que Ele é na intimidade da oração, na sua vida de oração com Deus, na sua vida de arrependimento diante de Deus, e o quebrantar do coração.
E as pessoas estão tão envolvidas com o seu dia a dia que não entendem isso. Oram pedindo essa petição, mas não oram quebrantando o seu coração. Comece a fazer parte dessa cobertura da sua família, a oração por misericórdia de Deus na sua vida. É a estratégia que Deus está dando. Quando você se quebranta, você se enche do amor de Deus, da presença de Deus. E eu te garanto que é o erguer das suas mãos, quando você abaixa a sua condição de orgulho, põe para baixo a sua condição de raiva, e você ergue as suas mãos para adorar a Deus e pedir a sua misericórdia. Então os teus inimigos recuam, e você vai ver a vitória de Deus nessa área da sua família, principalmente. Ore, peça perdão por você, e peça perdão por aquele familiar, principalmente, que você escreveu. Amém? Amém. Em nome de Jesus.